Bem, senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos estudando no CC. Neste, a pedido de alguns dos nossos amigos, vamos aqui alguns detalhes sobre métodos de resolução da equação de segundo grau com uma variável para nossos alunos que estão com nossos estudantes que estão com dificuldade. Vamos nesse vídeo ver alguns detalhes sobre o processo de resolução dessas equações usando o método denominado de Bhaskara e bem como o método da soma e produto. O ideal é que você faça uma paradinha no carrego do seu vídeo e tente executar essas 7 equações. Vamos aqui à definição das equações de segundo grau. Nada mais, nada menos, uma equação de segundo grau é toda sentença aberta onde a variável está na segunda potência e ela apresenta-se completa na forma ax2 mais bx mais c igual a zero, onde o ABC nada mais, nada menos são os coeficientes e são números reais, e com um detalhe, o A, que é o coeficiente da variável de segundo grau, ele sempre deve ser um real diferente de zero. Denominações que você encontra a respeito dessas equações. Elas podem ser consideradas de completa, ou denominadas de completas, ou incompletas. Quando é que uma equação do segundo grau é denominada de completa? É quando todos os seus coeficientes, no caso o A, o B e o C, são valores diferentes de zero. No nosso primeiro item, item A, verificamos que essa equação x2 menos 4x menos 3 igual a zero, o ABC, chamado dessa equação, em outras palavras, seus coeficientes, o A é 1, o B é o menos 4, e o C, por sua vez, que é o termo independente da equação, é o menos 3. Como todos eles são diferentes do zero, o de zero, é considerado uma equação completa. Agora, gente, abaixo, nós temos exemplos de equações de segundo grau denominadas de incompletas. Motivo: o B é zero, o C é zero, ou os dois são iguais a zero. Em outras palavras, um deles vale, ou trabalhamos valendo zero. É o caso da equação B, x² menos 16 igual a zero. Nesse caso, você verifica que está ausente o termo em x, termo do primeiro grau. Quando isso acontece, você trabalha ou usa, quando precisar, o B, coeficiente da variável x, valendo zero. E nesse caso, o A é 1, né, que é o coeficiente da variável de segundo grau, e o C é o termo independente, no caso, menos 16. Por sua vez, a C, que é 5x2 menos igual a zero, também é a equação incompleta do segundo grau. Motivo: não temos escrito, redigido o termo em C, o termo x, né, o termo primeiro grau, o valor do C, que é o termo independente, também está ausente. Então, senhores, nesse caso, como vai valer o nosso ABC? O A é 5, o B e o C, que estão, repetimos, ausentes, trabalhamos com eles valendo zero. Equação incompleta. Caso D, menos 7x² mais 3x igual a zero. Você verifica que, nesse caso, o A, coeficiente da variável de segundo grau, repetimos, é o menos 7. O B, coeficiente da variável x, é o 3, mas está ausente, está faltando o termo independente da equação. Nesse caso, trabalhamos com ele, ou seja, o C valendo zero. Equação incompleta. Então, temos aí uma equação completa, que é o item A. Todos os seus valores do ABC são diferentes de zero. E as demais, pelo menos um, ou B, ou C, ou ambos, são iguais a zero. Bem, C ou esse tipo de equação são denominadas de equações incompletas. Gente, vamos aqui a processo de resolução. O mais famoso deles é considerado, para você determinar o x, né, para você, em outras palavras, resolver a equação de segundo grau, é nada mais, nada menos você utilizar métodos que determinem o x dessa equação, a variável dessa equação. O método dos árabes é conhecido como o mais famoso deles, que é denominado o método à forma de Bhaskara.
A fórmula de Bhaskara para você chegar ao valor de x é dada por quem? Por menos b, oposto do coeficiente da variável de primeiro grau, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos o 4 vezes o a vezes o c, que envolve todos os coeficientes da equação de segundo grau. Isso tudo dividido por 2a. Você verifica que esse menos b está oscilando com o mais e com o menos, né? Em outras palavras, nós temos duas raízes, que são as raízes da equação envolvida nessa fórmula única. Como você vai chegar a ele? Em primeiro lugar, vamos fazer uma passadinha em homenagem a Bhaskara, que foi um matemático nascido na Índia por volta de 1114 e morreu em 1185, que é considerado um dos maiores matemáticos do século XII. Em homenagem a ele, os matemáticos denominam esta fórmula a fórmula de Bhaskara. Bom, então aí uma homenagem ao nosso Bhaskara. Bom, um detalhezinho que você vai ter que guardar, esse valor sobre o radical, em outras palavras aqui no radicando, né, dessa raiz quadrada, ele é denominado por uma letra grega, que é o delta, certo? É a sua denominação, ou seja, o delta é sempre b ao quadrado menos 4ac, que também muitos autores denominam o discriminante dessa equação. Ou seja, o discriminante é muito importante no estudo das raízes da equação. Nós vamos já ver por quê. O motivo, para você chegar ao conjunto verdade, o primeiro deles, você pode usar o conjunto verdade de uma equação de segundo grau como sendo quem? Ó, menos b mais raiz quadrada delta sobre 2a. Pegamos, ó, conforme já citamos, aqui tem uma variação dupla. Pegamos a primeira variação, que é a condição de soma. E no lugar de b quadrado menos 4ac, usamos o outro símbolo para ele, que é o delta, para encurtar um pouquinho. E aqui, a condição da diferença, ó, ficamos com menos b, menos agora, ó. A primeira usamos o mais raiz quadrada delta, a segunda raiz, tomamos a condição da diferença. Raiz quadrada do delta sobre 2a. Senhores, então aqui uma apresentação, né, de como você pode determinar as raízes de uma equação de segundo grau usando o método de Bhaskara. Mas vamos aqui a uma relação importantíssima, que é a relação entre os coeficientes e as raízes. Lembrando, os coeficientes é o nosso ABC, da equação de segundo grau, e as raízes são essas aqui, né? Você vai encontrar muitos problemas que ele pede para você calcular a soma das raízes. Então, no lugar de você resolver a equação todinha e precisar chegar lá, existe um caminho mais curto. Qual é? Vamos mostrar aqui qual é. Vamos considerar as raízes sendo menos b mais raiz quadrada delta sobre 2a, condição positiva, mais o x duas linhas, ou x2, é o menos b menos raiz quadrada delta sobre o 2a. O que temos aqui, gente? Temos uma soma de frações em que os denominadores são iguais. Para você operar essas frações, vamos adicioná-las, né? Para isso, vamos repetir o nosso denominador e adicionar, operar os numeradores, né? Então, aqui você verifica nestes numeradores que temos o valor oposto ao delta, né? O mais delta, o seu oposto é o menos delta. Então, em soma, podemos cancelar, que vai dar zero, e não vai ter prejuízo nenhum. Então, gente, ficamos como? Ficamos a depender de menos delta, menos b, nosso numerador, sobre o 2a. Então, ficamos com menos 2b sobre o 2a. O que se pode fazer aqui, senhores? Podemos cancelar esse 2, hein? Só o sinalzão vai ficar. Ou seja, podemos cancelar o menos 2 com o mais 2. Ficamos a depender de quem, gente? De menos o b sobre o a. Essa razão menos b sobre a é sempre trabalhada como a soma das raízes. Outra relação importante de coeficientes raízes é o produto das raízes de uma equação de segundo grau. x1 vezes x2. Já sabemos o nosso x1, condição, digamos, de soma, numerador, e o x2, condição da diferença, né? Do menos b menos raiz quadrada delta, numerador. Bom,
Agora nós vamos multiplicar. Aqui nós somamos, já sabemos que a soma das raízes de uma equação de segundo grau, podemos trabalhar com ela valendo menos b sobre a. Então vamos ver o resumo desse caso, do produto. Bom, gente, para multiplicarmos essas duas razões, essas duas frações, uma passagem que pode ser usada para facilitar um pouquinho. Ó. Vamos colocar em relação aos numeradores, aos dois, o menos 1 na evidência. Então, olha só como é que fica isso. Colocando menos 1 em relação ao primeiro numerador. Então, menos 1 em relação à evidência do numerador inicial, ficamos com menos b dividido por menos 1 dá b, e menos raiz quadrada do delta dividido por menos 1 dá menos a raiz quadrada do delta. O mesmo vamos fazer aqui nesse segundo numerador. Vamos colocar o menos 1 na evidência. Como se é dia, é só o menos. Mas vamos colocar aqui o menos 1 para facilitar um pouquinho. Então, olha só. Menos b dividido por menos 1 dá o b positivo. E menos raiz quadrada delta dividido por menos 1 dá a mais raiz quadrada delta. Ambos permanecem sobre 2a. Bom, gente, agora vamos multiplicar isso aqui. Primeiro vamos multiplicar o menos 1 pelo menos 1. Dá 1 positivo, né? Olha só. Numeradores vai ficando 1 o produto. De quem? Desses de b menos raiz quadrada a sobre 2a e b mais raiz quadrada delta sobre 2a. b menos raiz quadrada delta vezes b mais raiz quadrada delta, numeradores. Ó. Temos uma passagem em produtos notáveis aqui, que é quem? Produto da soma pela diferença ou da diferença pela soma entre dois valores, diferença de zero, podemos dizer que é quem? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, ficamos com b quadrado menos raiz quadrada de delta. Denominadores. Multiplicar frações, multiplicamos também entre si os denominadores. 2a vezes 2a dá 4a vezes a, ou 4a ao quadrado. Bom, vamos aplicar aqui a passagem desses quadrados. Vai ficar b ao quadrado. Agora, menos raiz quadrada delta ao quadrado, podemos trabalhar apenas com a raiz quadrada, apenas com delta. Porque aqui dá para você cancelar o 2 índice com o 2 expoente. Ficamos com a raiz quadrada do delta, permanecendo sobre o 4a. Bem, gente, na próxima passagem, vamos ter que dar uma ajeitadazinha aqui, né? Para isso, vamos chamar, digamos assim, o valor do delta. Tá? Quem é o valor do delta, gente? Vocês se recordam? É b quadrado menos 4ac. Então, numerador, ó, b quadrado menos o valor do delta, permanecendo sobre o 4a. Ok? Bom, vamos eliminar esses parênteses aqui, ó. Permanece o b quadrado, parênteses antecedido de sinal negativo. Você troca ou permuta os sinais que estão no interior do parênteses. No caso, ficamos com menos b ao quadrado, e o menos por menos dá o mais 4ac, permanece sobre 4a2. Olha bem, numerador, o que dá para você fazer? Dá para você cancelar, né, b ao quadrado com menos b ao quadrado. Que ficamos, gente? Nossa fração ficou reduzida, ó. Todo aqui fica reduzido a quem? 4ac dividido por 4a ao quadrado. Aí cuidado, hein? Que esse a ao quadrado é a vezes a. Então dá para a gente cancelar, né? Esse 4a com o 4a aqui, que vai, repetimos, ficar um a de lado aqui. Então vamos cancelar. Então ficamos com quem nessa final? C. Repetimos aqui é a ao quadrado, cancelamos um apenas dos a e ficamos com vezes a aqui. Então ficamos no final com c sobre a, que a razão, assim como a razão menos b sobre a representa a soma, o produto das raízes é representado por c sobre a. Senhores, são duas relações importantíssimas em muitos infinitos problemas sobre as equações de segundo grau. Bom, mas vamos aqui à condição da existência de raízes reais. Quem nos fornece isso, gente? A existência de raízes reais em uma equação de segundo grau é fornecida pelo delta. O delta é b quadrado menos 4ac. Então, para você verificar se uma equação de segundo grau possui ou não raízes reais, o que é que o senhor faz? Calcula o valor do delta. Se você encontrar o delta maior ou igual a zero, você possui raízes que você pode determiná-las por intermédio da fórmula de Bhaskara.
A informação para o caso do delta, você pode tirar aqui o seguinte: sempre que você encontra um delta de uma equação positiva, ou seja, maior do que zero, de antemão você já pode traduzir isso como ela possuindo duas raízes reais e distintas, ou seja, quando o delta é maior do que zero, as duas raízes são números reais e distintos, ou então diferentes. Por sua vez, se o delta é zero, as duas raízes são números reais iguais. É o caso do maior e do igual. Agora, a raiz, quando você calcula o delta, você encontra um número negativo, ou seja, um valor de delta menor do que zero. Então, senhores, nesse caso, você diz que elas não são reais. Ou seja, essa equação que o delta venha a possuir o delta negativo, não existe raízes reais. Cuidado que é errado você dizer que não existe raiz. Elas existem, só que elas não são reais. Bom, aí então uma pequena informação sobre o caso da existência de raízes reais. Lembramos, para que isso aconteça, o delta tem que ser maior do que zero, é o caso das duas raízes serem reais e distintas, e do delta ser igual a zero, o caso das raízes reais e iguais. Se o delta é menor do que zero, negativo, nós não temos raízes reais nessa equação. Bom, gente, vamos ao método de Bhaskara na resolução das equações. Vamos à primeira questão, resolver a equação 3x² mais 4x mais 1 igual a zero. Vamos operar o método Bhaskara. Nas equações em que o A não é 1, no caso aqui é 3, né? Você em geral usa o método Bhaskara. Se bem que vamos tentar fazer aqui um vídeo que aplicamos em algumas equações o método da soma e produto para esse caso. Mas vai ficar para o outro vídeo. Bom, vamos usar o método de Bhaskara. Para lembrar, o nosso método de Bhaskara é x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada delta sobre 2a. Beleza? Bom, como vamos precisar do ABC para arrumar essa raiz, vamos chamar eles aqui logo. Nessa equação, o A é 3, o B é 4 e o C é 1. Beleza? Aqui temos o ABC. Bom, tendo o ABC, primeiro passo importante é você calcular o delta, porque nós já vimos, as raízes dependem de seu valor, né? Então, chamando o delta. Quem é delta? É sempre b ao quadrado menos 4ac. Vamos usar a relação dos valores ABC em cima do delta. Então, vai ficar como o nosso caso. Quem é b? 4. Então, ele vai descer 4 ao quadrado. Menos 4, que é a condição da fórmula do delta, que multiplica A, quem é A na nossa equação? 3, vezes o valor do C, que é 1. Ok? Esta é a dependência do delta. Essa expressãozinha aqui nos fornece o valor do delta. Vamos para ela. Então, 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes 3, 12, vezes 1, 12. Ficamos, então, com o delta depender de 16 menos 12. Aí temos o delta valendo 4. Lembrete, hein? Se o delta é 4, ou seja, ele é maior do que zero, de antemão você já pode citar que você tem, ou esta equação nos fornece, duas raízes reais e distintas. Repetimos o motivo, o delta é 4, ele é maior do que zero. Como vamos precisar da raiz quadrada do delta, vamos extrair logo. A raiz quadrada do delta, que vamos usar aqui no método de Bhaskara, vai depender da raiz quadrada de seu valor, que é 4. Ora, a raiz quadrada do 4 é 2. Beleza. Então, vamos ao final. Cálculo das raízes. Para isso, vamos usar este formulário de Bhaskara e usar, em outras palavras, quem é quem. Quem é B? Ó, aqui é menos B. Então, vai ficando menos 4, mais ou menos a raiz quadrada do delta. É o 2. Dividido sobre 2 vezes o A. Quem é A na nossa equação? 3. Então, 2 vezes 3. Bom, gente, agora vamos às raízes individualmente. A primeira delas, a x1 ou a x', vamos tomar a condição de soma, hein? Menos 4 mais 2 dividido por 2 vezes 3, que é o 6. Tomamos e repetimos a condição de soma. Vamos operar o numerador. Menos 4 mais 2 é o menos 2. Repetimos o 6. E aqui, senhores, menos 2 sextos, ou menos 2 sobre o 6, dá para a gente cancelar ou simplificar essa fração por 2. Então, dividindo 2 ou menos 2 por 2 dá o menos 1. E o 6 dividido por 2
é o 3. Então, a primeira raiz, menos 1/3 para ela. Vamos à segunda. Cuidado, você tomou já a condição de soma no numerador. Vamos usar agora a condição da diferença. Então, vai ficando quem? Menos 4, menos 2 dividido pelo 2 vezes 3, que é o 6. Adição, numerador. Adição negativa, menos 4 com menos 2 é o menos 6, dividido por 6. E aí, senhores, dividindo menos 6 por 6, chegamos ao menos 1. É a segunda raiz dessa equação, conforme citamos acima o caso do delta, raízes reais e diferentes. Ou seja, conjunto verdade pode ser indicado como sendo, por exemplo, menos 1/3 e menos 1. Se você quiser, você pode também usar o menos 1 e menos 1/3, que o conjunto, em um conjunto, não temos a condição da ordem. Bom, vamos a outra equação também resolvida pelo método de Bhaskara. No caso, 9x2 mais 12x mais 4 igual a 0. Vamos à fórmula do Bhaskara, que é x menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre a. Então, primeiro passo, gente, é o velho ABC. O ABC dessa equação, o a é 9, o b é o 12 e o c é o 4. Tendo-se a equação, vamos para cima do delta para ver se ele nos fornece ou não raiz real. Então, o delta é b ao quadrado menos 4ac. O velho quem é quem, né? Substituindo, ficamos com 12 ao quadrado, que é o valor de b, menos 4 vezes o a vezes o c, que vai ficar 4 vezes o 9 vezes 4 também, que é o valor c. Arrumando isso aqui, a expressão do delta nos fornece 12 ao quadrado é o 144, menos 4 vezes o 9, 36, 36 vezes 4, 144. Ou seja, o delta, ficamos a depender de 144 menos 144, o delta é 0. Lembrete, quando o delta é 0, nós possuímos duas raízes reais iguais. Como vamos precisar do valor do delta, vamos extrair a sua raiz aqui mesmo. Raiz quadrada delta é raiz quadrada 0, e a raiz quadrada do 0, gente, é o próprio 0. Substituindo para o caso de Bhaskara, para o cálculo das raízes. Então, vamos nós. Quem é quem agora? O valor do b vai descendo menos 12, né, menos b, mais ou menos, raiz quadrada do delta é o 0, sobre 2 vezes o 9, que é o caso o denominador é 2 vezes o valor do a. Pronto. Vamos usar aqui a condição de soma e a condição da diferença. Primeira condição de soma no numerador, menos 12 mais 0, dividido por 2 vezes 9, que é o 18. Senhores, menos 12 mais 0 é o menos 12, dividido por 18. E aqui dá para a gente cancelar ou simplificar essa fração, melhor dizendo, por 6, né? Menos 12 dividido por 6 é o menos 12, menos 2. E o 18 dividido por 6 é o 3. Então, a primeira raiz, menos 2/3 para ela. Vamos à segunda, você vai verificar que dá o mesmo. Então, ó, vamos pegar agora a condição de diferença. Menos 12 menos 0 é o menos 12. Dividido por 18. Fizemos agora também é menos 2/3. Então, um detalhe que você pode usar. Quando o delta for 0, né, você pode trabalhar para o caso das raízes envolvendo o método de Bhaskara, usando apenas o menos b sobre o 2a. Motivo, você verificou que ou mais ou menos a raiz quadrada do 0 não altera a condição do numerador, ou seja, ficamos na dependência do conjunto verdade, a mesma raiz, que é o menos 2/3. Então, repetimos, quando o delta é 0, nós possuímos duas raízes que são iguais, reais e são iguais. Bom, gente, vamos aqui à terceira. Resolver a equação 2x2 mais 5x mais o 9 igual a 0. Mesma sequência, né? Vamos aqui para o caso do Bhaskara. Para isso, precisamos do nosso ABC. Nossa equação, o a é 2, o b é 5, o c é 9. Pronto. Tendo-se o ABC, quem vem agora? O velho delta. Justamente para a gente conferir se existe ou não raízes reais. Caso delta, no nosso caso, mais uma vez, delta é b quadrado menos 4ac. Quem é quem? Ficamos com b 5 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do a, que é 2, vezes o valor do c, que é o 9. Olha só, a expressão do delta vai nos fornecer que 5 ao quadrado é 25, menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes o 9,
menos 72. E aí, gente, 25 menos 72, nós chegamos a menos 47. O que acontece? O delta é negativo, né? Menos 47 é um valor menor do que zero. E quando o discriminante, ou então o delta é negativo, esta raiz, ela não possui, ela não admite raízes reais. Motivo, se você extrair aqui a raiz quadrada do delta, ó, fica dependendo da raiz quadrada de menos 47, e menos 47, ela pertence aos reais, raiz quadrada de menos 47, não, gente, ela não é um número real. Então, quando isso acontece, você simplesmente para aqui mesmo e diz que o conjunto verdade desta equação no universo real é o conjunto vazio. Então, senhores, aí 3 exemplos trabalhados com o método de Bhaskara. Vamos agora aqui a alguns exercícios sobre o método da soma e produto. A soma e produto, em geral, é usada quando o nosso A é 1. Ou seja, quando você partir aqui para o ABC da equação, o A é 1, o B é o menos 5 e o C é 6. Então, pelo método soma-produto, você vai ter que recordar que a soma das raízes depende do menos B sobre A e o produto das raízes é o C sobre A. Se bem que existe um processo prático de trabalhar com isso. Mas vamos aqui ao princípio. A soma é o menos B sobre A. Cuidado que este tem um menos dependência do formulário, né? Conforme nós vimos na demonstraçãozinha. E o B aqui é menos 5, por isso que vai ficando menos 5 dividido pelo A, que é 1. Ou seja, a soma vai valer quem? 5, né? Menos por menos dá 5, dividido por 1, 5. Quando a gente trabalha isso no processo rápido, você não precisa fazer essa contarada toda. Você simplesmente trabalha assim. A soma, ou seja, o S, é o valor do B com o sinal trocado. Olha só, aqui o B da equação é menos 5. Você desce ele valendo 5. E o produto, nós já sabemos que é o C sobre A. Quem é C? 6. Dividido pelo A, que é 1. 6 sobre 1, que é o 6. É o produto das raízes. Na forma imediata, você, assim como cita que o S, a soma das raízes, é o B com sinal trocado, o produto, você desce como sendo o próprio C, o valor de C. Bom, gente, então agora você vai ter que pensar em dois números em que a soma deles é 5 e o produto deles é 6. Então, você dá uma pensadinha, você vai encontrar que, para que isso aqui aconteça, necessariamente, a primeira raiz, digamos, é o 2, x1, né? E a segunda raiz é 3. É bom conferir que às vezes engana. Vamos conferir? Vamos lá, conferindo, né? A soma x' mais x duas linhas é o caso 2 mais 3. E realmente, a soma das raízes é 5. Produto, tem que fechar os dois, hein? Produto é o x' vezes o x duas linhas. No nosso caso, é o 2 vezes 3. E 2 vezes 3, gente, realmente é 6, que é o produto das raízes. Ou seja, podemos citar então que o conjunto verdade e solução dessa equação são os valores 2 e 3. Aí então, uma equação resolvida por intermédio da soma e produto, por sinal uma equação largamente usada em vários ramos do conhecimento, né? A x2 menos 5x mais 6, se você guardar que as raízes dela é o 2 e o 3, você economiza tempo em muitos problemas. Bom, mas vamos a uma outra aqui, também tentando usar o processo soma-produto. Vamos para cima do nosso ABC, o A é 1, beleza, dá para a gente usar o soma-produto. O B é menos 6 e o C é 9. Então, soma é o B com sinal trocado. Trabalhar logo assim, né? Quem é soma? Quem é B? É menos 6. Então, vai dar ser quem? 6. Ou seja, o S, a soma das raízes tem que valer 6. E o produto é o C sobre A. No caso, em outras palavras, é o próprio C. No caso, 9. Então, vamos pensar em dois números que a soma é 6 e o produto deles é 9. Você fazendo uma pensadinha, né, dando uma pensada, você vai encontrar que dois números reais para que soma seja 6 e produto seja 9, vem ser quem, gente? É o próprio 3, né? Ou seja, a primeira raiz será 3, a segunda raiz também será 3. Se você fizer esse problema pelo método de Bhaskara,
Você vai encontrar o delta igual a zero, porque as raízes são reais e são iguais. Bom, vamos conferir se são elas mesmas. Para isso, é bom conferir. Soma delas, 3 mais 3, soma 6, soma 6. Produto delas, 3 vezes 3, e 3 vezes 3 é o 9. Podemos, então, citar o conjunto verdade dessa equação, digamos, unitário 3. Não precisa você fazer 3, 3, né? Em um conjunto não precisa haver, ou não trabalhamos com a repetição de elementos. Bom, então aí um processo soma-produto, em que as raízes são reais iguais. Bom, gente, mas vamos agora às incompletas. Será que podemos usar o processo de soma e produto nas incompletas? Tranquilamente. Nosso ABC, no caso, o A é 1, o B é 0, né? Está ausente o termo em X, e o C é menos 16. Então, vamos nós. O que é a soma? É o B com sinal trocado, mas aqui o B é 0. Se o B é 0, melhor ainda, né? Não precisa trocar sinal dele, porque o 0 é neutro. Então, a soma, no caso, vai ficar valendo o próprio 0. Produto, se recordam? Produto das raízes é o próprio valor do C, porque é o menos 16 dividido por 1, né? E aí ficamos com o produto sendo o próprio menos 16. Senhores, vamos ter que pensar em dois números que a soma deles é 0 e o produto deles é menos 16. Então, são duas raízes tradicionais, né, gente? São raízes opostas. No nosso caso, ó, quais são elas? Menos 4 e 4. Por quê? Quando adicionamos o menos 4 mais o mais 4, realmente a soma é 0. Quando multiplicamos o menos 4 vezes o 4, chegamos ao menos 16. Então, conclusão, conjunto verdade da equação é menos 4 e 4. Em geral, quando B é 0 e você executa esse processo, soma-produto, as raízes são opostas. Beleza? Bom, vamos a outro caso. Agora o C que está valendo 0, porque aqui é x² menos 8x, está ausente o termo C. Então, o A é 1, B é menos 8, C é 0. Gente, equação de segundo grau incompleta, resolvida por intermédio da soma-produto em que o C é 0, é a mais simples dela. Vamos lá. A soma é o B com sinal trocado. Quem é o B? Menos 8, desce 8. Produto é o próprio C, né? Então, você querendo 0 dividido por 1, dá 0. Repetindo, soma é o B com sinal trocado, no caso é o 8. Produto é o próprio C. Repetindo isso, trabalhamos assim quando o A é 1, né? Bom, então, vamos agora ter que pensar em dois números, que a soma é 8 e o produto entre eles é 0. Olha só, é a mais fácil dela. As raízes já temos aqui apresentadas. Aonde? São justamente quem? Ó, o x1, podemos, o x' é 0 e o produto, e a x2 é a 8, é a soma. Ok? Então, quando você estiver trabalhando com a equação de segundo grau, em que o C é 0 executado pelo processo soma-produto, ao você fazer a soma, ou determinar a soma e o produto, você já tem na sua frente, digamos, o conjunto solução, o conjunto verdade, né? Por quê? Porque se você adicionar 0, vamos conferir, 0 mais o 8, a primeira mais a segunda raiz, realmente fecha a soma 8, e o produto de 0 vezes 8, né, o produto entre as raízes, também é 0. No caso é 0. Então, o conjunto verdade é o 0 e o 8. Então, gente, quando o C é 0, ao você executar soma produto, as raízes, já temos as raízes, né? No caso é o valor da soma e do produto. Bom, senhores, deixamos a seguir algumas questões para vocês a serem comentadas em sala de aula. Temos a primeira questão, pode ser dita assim, questão com equações incompletas, tá ok? Você procure batalhar por elas. Temos já resolvidas aqui em sala, mais alguns detalhes a mais serão elaborados ou comentados em sala. A segunda questão também, questão de segundo grau com equação de segundo grau incompleta.
Temos aqui as respostas de todas elas, primeira questão, né? E acima a segunda questão. Esperamos que vocês estejam corretos. E ainda mais, deixamos aqui as completas, né? Para você dar uma treinada bem boa, né? Quando é aqui ó, você tiver o A negativo, for -1, para você transformar naquele processo que vimos há pouco, você multiplicando a equação por -1, você trabalha com a estrutura vista. Tá? Quando o A, em outras palavras, é -1, né? Você multiplica a equação por -1, em outras palavras, transforma a essa situação. E aqui, no caso, para você executar método de Bhaskara. Isso aqui, por enquanto, você só pode usar o método de Bhaskara, né? Motivo, o A é diferente do 1. Senhores, aqui temos as respostas, esperamos que estejam corretas, da questão 3, né? E da questão de número 4. Bom, aqui no caso, gente, um pouco do nosso turismo, da nossa região, né? Cascavel é uma cidade que situa-se a 57 km de Fortaleza pela nossa CE 040. Capital Fortaleza, e nós aqui abaixo. A entrada de Cascavel, a nossa igreja matriz, a nossa bela igreja matriz, nossa cidade, uma das partes do nosso artesanato, que é considerado aqui o artesanato de cipó. Nosso produto industrial mais pesado é a castanha de caju. Nossas belíssimas praias, Caponga, Barra Nova e as Águas Belas. Digamos, aqui nós temos aqui uma chamada da nossa bandeira também, o nosso brasão. Bom, gente, no mais, bons estudos, valeu, até a próxima.